Certo, aqui estão algumas das facas que eu fiz ao longo dos anos. Fiz todos os tipos diferentes na busca por uma faca perfeita, ou seja, com peso perfeito, punho perfeito, equilíbrio perfeito. Há cerca de 400 e poucas aqui, se não me engano. Uma vez eu contei elas, uma por uma. Bem, aqui tem um monte delas. Vou te mostrar algumas. Ok, aqui está uma que eu fiz com cabo de osso polido. Este já foi feito com chifre de veado. Algumas facas, como esta, foram forjadas à mão. É uma faca muito grossa e pesada, que pesa cerca de pouco mais de 1,5 kg. Fiz um grande cabo com couro e chifre para ela, mas nem todas têm cabo. Aqui está uma que tem quase 300 gramas. Foi feita com mola de carro. É aço. Ela é ótima, e seu arremesso apresenta um baque. Deixe-me te mostrar. Veja o quão fundo isso está enterrado na madeira. Essa profundidade só é atingida por um bom atirador de lâminas. Esta aqui é muito pesada para empunhar. Agora eu vou te mostrar algo que você achará difícil de acreditar. Eu acho difícil de acreditar. Vou partir este pino com um tomahawk. Ok, vamos aproximar a câmera. Sem editar. Deixe-me aproximar mais. Mesmo cortando apenas a borda, eu acertei, mas vamos parti-lo. Certo. Vou colocá-lo de volta nesta posição. Ok. Lá vamos nós outra vez. Só raspei na borda. Só arranhei. Pode ver isso? Vamos puxar isso. O que você está vendo não é editado. Os 3 arremessos foram consecutivos. Você viu. Estou usando um tomahawk que eu fiz. Este aqui eu fiz na forja. É um dos meus tomahawks preferidos. Eu tenho 3 como este. É uma belezinha bonita e pesada.
E tem um pouco de couro no cabo para ajudar na pegada. Certo, aqui está um conjunto de 3 facas que fiz para usar nas competições. Fiz com aço 16. Forjei elas lá fora, no fogão a lenha, e depois dei umas marteladas. Uso técnicas e ferramentas primitivas de ferreiro. E fiz as ferramentas também. Este é um cabo que coloquei nela. É um cabo com peso extra para ficar mais equilibrado no centro. Desse modo, eu posso arremessá-la tanto pela lâmina quanto pelo cabo, pois na competição profissional, você tem que arremessar também pela lâmina. A faca não é afiada, exceto logo abaixo da ponta. Não é realmente afiada, não é afiado bastante para te cortar. Portanto, estas são as minhas 3 facas favoritas. Vamos ver o que podemos fazer com elas 3. Lá vamos nós. 3 facas, 3 alvos. Olha aqui o que acontece com o alvo depois de um tempo. Fica todo picado. Perfure-o com força. Viu só o que acontece com o alvo depois de um tempo? Certo. Deixe-me falar sobre outra coisa aqui. Só vou reiniciar a câmera. Aqui estão algumas machadinhas com lâmina serrilhada circular. São como uma grande lâmina de serraria. Vamos jogá-las neste alvo aqui. Agora, à direita do que está no meio. Agora no meio. Entre o da direita e o do meio. E entre os dois do meio. Certo, sem truques aqui. Isso é só o que acontece quando você pratica muito. Na verdade, tenho 75 anos e estou melhor agora do que há 5 anos. Você nunca fica muito velho até que seus braços deixem de funcionar. E eu tenho artrite neste braço, de modo que não posso mais praticar muito, pois quebrei o pulso uma vez. Botei 2 placas e 9 parafusos nele, porém perdi um parafuso, como minha esposa costuma dizer, e agora dói. Eu sofro um bocado, mas ainda posso arremessar. Você nunca está velho demais para aprender. Já vi uns caras com 70 anos de idade começando a aprender e ficando razoavelmente bons. É preciso treinar 1 ou 2 horas por dia. Eu não faço mais isso, mas já fiz. Agora, algumas pessoas podem dizer: rapaz, eu aposto que se alguém com um revólver mexer contigo, você arremessa sua faca nele. Ouça, a última coisa que você quer fazer se estiver confrontando alguém com um revólver é jogar sua única arma fora. Primeiro, que se seu alvo estiver em movimento e distante, você vai ficar nervoso. E segundo que, se você acertar o cara na caixa torácica com uma faca como esta, provavelmente ela não penetrará mais do que isto. Talvez ela nem chegue nas costelas. Se bater no estômago, provavelmente não penetrará mais do que isto. Então, tudo que você estará fazendo é entregar sua arma ao seu inimigo, de modo que é melhor mantê-la consigo em vez de jogá-la fora. Agora, quero dar um exemplo de eficácia e falta de eficácia no arremesso. Eu vinha caminhando pelas terras baixas do Mississippi com meu filho Gabriel quando ele tinha cerca de 6 anos, e um castor apareceu. Estávamos entre a lama e o castor. Ele estava roendo algumas árvores. Quando nos viu, saiu correndo e tentou correr para a água. Então puxei minha machadinha. Eu sempre carregava um Tomahawk muito bom comigo, então arremessei ele a cerca de 13 metros de distância e acabei perdendo. Eu já acertei vários alvos com facilidade, porém o castor estava correndo a cerca de 10 milhas por hora, de modo que perdi meu Tomahawk. Portanto, eu arremessei, mas isso espantou o castor para a água, e em seguida ele se embrenhou na mata. Então corri atrás dele e puxei a primeira faca de arremesso que fiz, que era deste tamanho, talvez não tão longa, embora fosse tão pesada quanto. Eu a mantinha bem afiada para usar na floresta. Era muito afiada. Então eu o persegui, e quando a distância caiu para uns 5 metros, eu taquei ela e acertei nas costas dele, logo acima de suas patas traseiras. Ele caiu, eu corri para levá-lo e também para recuperar a minha faca.
Dei um pulo e saí correndo, mas dessa vez empunhando minha segunda faca de arremesso, pois ele ainda conseguia fugir com certa velocidade, de modo que tive de correr novamente atrás dele. Provavelmente ele correu uns 50 metros até que eu o alcançasse de novo. Aí joguei a segunda faca e ela também pegou na parte de trás, a apenas alguns centímetros do golpe anterior. Quando eu acertei, ele capotou, a faca saiu e ele continuou correndo. Peguei minha faca e saí atrás dele, dessa vez por uns 50 metros, porém agora já um pouco cansado. Enfim, atingi as costas dele pela terceira vez, mais ou menos com esta angulação, uns 8 centímetros de perfuração, no que ele capotou e ficou rosnando para mim. Aí eu peguei a faca, arranquei dele e dei o golpe de misericórdia. Meu filho corria o tempo todo atrás de mim, gritando: "É um peru, é um peru!" Ele nunca tinha visto um peru. Não sabia o que era um. Portanto, isso nos dá um exemplo de que é bem difícil lançar uma faca muito pesada e afiada numa criatura de 20 quilos. Além disso, se ele estivesse correndo na minha direção, poderia ter mordido minha perna em vez de fugir, de modo que eu não enfrentaria um revólver com uma faca. Essas coisas que mostram no cinema e na TV, a pessoa sendo atingida e já caindo morta, isso não acontece nem com um revólver, muito menos com uma faca. Eu não faço isso visando autodefesa. Não é para isso. Não é para sobrevivência. É como golfe, arco e flecha ou algo do tipo. É apenas um esporte. Dá muita satisfação quando você é capaz, quando você aprende a atingir alvos como este. Eu tenho um DVD de 2 horas ensinando isso. Sabe, cerca de 10 anos atrás, um cara me venceu de lavada. Ele veio me conhecer, cheio de sorrisos. Ele disse: "Vi o seu vídeo e tenho treinado nos últimos 6 meses. Acredita que ele me deu uma surra?" Agora, depois eu tive a revanche e o venci. Eu o venci em 2019, 18, 19, 18... Acho que foi em 2018. Eu sei que o venci 10 anos depois, e um pouco antes também, mas lembro de tê-lo vencido em 2018. E ele ainda é bom, só que ele tinha aprendido o que eu sabia até 10 anos atrás, e de lá para cá eu melhorei bastante. Inclusive, estou pensando em fazer um novo DVD analisando cientificamente o arremesso de facas. Enfim, agora eu posso entrar contigo no tema do vídeo. Algumas pessoas dizem por aí que um cristão não pode praticar algo que seja usado para violência. Sabe, muitas pessoas não percebem que quando as escrituras falam sobre dar a outra face, elas não estão se referindo a todos ao longo da história, e sim ao povo judeu durante o período da ocupação romana. Era a vontade de Deus que fosse assim. Eles estavam ocupados, e Deus não queria que eles agissem em legítima defesa, pois certamente seriam mortos. Não havia como eles saírem daquela situação. Agora, há uma passagem no capítulo 22 de Lucas, onde, pouco antes da morte de Jesus, antes de sua crucificação, ele disse aos discípulos: "Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, por acaso vocês falaram alguma coisa?" Eles responderam: "Nada." É Lucas 22:35. Esse diálogo ocorreu porque no início de seu ministério, ao enviar os discípulos, Jesus disse a eles para não tomarem nada e serem passivos em seu ministério. Contudo, depois as coisas se voltaram contra Cristo e contra os discípulos. Ele estava prestes a ser levado à força e violentamente crucificado. Então ele disse a eles algo como: "Agora será diferente de antes. Agora, aquele que tiver bolsa deve levá-la." Anteriormente, ele tinha dito que não, que eles não deveriam levar alforje, dinheiro, Bíblia, livros, nada. E quem tivesse espada no começo do ministério, tinha que deixá-la. Ele disse que eles não tinham que pegar uma espada para se defender. Contudo, depois ele disse algo como: "Se alguém não tem uma espada, deixe-o vender sua roupa para comprar uma." Portanto, Jesus mudou seu mandamento naquele momento. Mudou seu mandamento para seus discípulos. Ele disse que não viria o reino de Deus, que não viria um reino celestial. Sendo assim, não era hora deles deporem suas armas, e sim de venderem suas calças e saírem para comprar uma se não tivessem. Você precisa ter uma arma antes de ter roupas para vestir.
Isso é uma lição para os cristãos de hoje. Nós não vivemos no reino de Deus, nós vivemos no reino de Satanás. Por isso, este é um momento em que a autodefesa deve ser praticada por cristãos. Então Jesus segue dizendo: importa que de mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado. Então os discípulos disseram: aqui há 2 espadas. No que ele respondeu: basta. Mais tarde, naquela noite, Pedro usou uma daquelas espadas para cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus ali já queria se render para ser crucificado, de modo que ele não queria que eles se defendessem naquele momento. Então ele se aproximou e colocou a orelha de volta na cabeça do homem, curando-o. Em seguida, ele disse a Pedro para guardar sua espada na bainha, não para jogá-la fora. Ele não o mandou entregá-la às autoridades, e sim guardá-la em sua bainha, pois iria precisar dela depois. Os cristãos devem se armar, porém não com facas. Quem for pobre não deve se armar com faca. Pobres não devem entrar num tiroteio se estiverem com faca. É uma péssima decisão. Agora, se você tiver 2 facas e encarar alguém com um taco de beisebol, arremessar uma delas pode ser uma boa distração, desde que você mantenha a outra em punho. Agora, há uma passagem em 2 Samuel 22, versículos 35 e 36, onde Davi diz: instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebre na minha mão. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Esse é um paradoxo curioso. Ele disse que Deus instruiu suas mãos para a peleja, mas que o engrandeceu através da brandura. Davi era um homem peculiar. Ele era um homem com grande amor, grande compaixão, grande adoração e serviço a Deus, porém, ao mesmo tempo, foi um jovem capaz de pegar uma funda e derrubar um gigante, e um adulto capaz de pegar em espadas e lanças para matar 1000 homens. Portanto, Davi era um homem que estava ciente da gentileza que Deus havia produzido nele, de modo que foi isso que ele quis elogiar, sua gentileza, não seus atos de violência. Há outra história em Gênesis 14, onde Abraão e seu sobrinho estão morando num vale ao redor do Mar Morto, quando um inimigo chega e captura Ló, além de muitos dos seus amigos e moradores de Sodoma. Homossexuais, transexuais, amigos, enfim. Todos ali foram levados em cativeiro. Então Abraão, deixe-me lembrar aqui, Abraão armou 318 servos nascidos em sua casa. Ele treinou 318 dos seus servos para a guerra, de modo que ele possuía um pequeno exército de 318 homens, que perseguiu os inimigos até Dan, uma região ao norte. Então ele matou os inimigos e trouxe o povo de volta com seus bens. Ele salvou o povo de Sodoma, no que o rei de Sodoma disse: fique com todos os nossos bens. E Abraão respondeu: não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Ele recusou qualquer presente por sua conquista sobre o inimigo que capturou Sodoma e seu sobrinho. E Deus exaltou a Abraão por isso. Observe que logo no capítulo seguinte é dito: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Portanto, Deus instrui nossas mãos para a peleja. Ele é um escudo para aqueles que são dele. Enfim, eu só citei alguns versículos. Agora, um cristão deve ter um espírito de passividade, um espírito de não violência, um espírito de paz, um espírito de calma. Um cristão não deve ser veloz para a violência, veloz para derramar sangue. A Bíblia fala enfaticamente contra aqueles que são rápidos em derramar sangue. Um cristão deve agir apenas em defesa de sua vida e da vida de amigos, familiares e inocentes. Um cristão só age em autodefesa.
Então é isso. Aproveitei este vídeo para fazer uma pequena demonstração de arremesso com facas e machadinhas. Talvez eu faça mais alguns vídeos mostrando a vocês os vários tipos de facas, bem como os diferentes tipos de técnicas de arremesso de facas. Algumas técnicas de arremesso que você mesmo poderá aprender. Eu já ensinei um monte de crianças a atirar facas, provavelmente vários milhares de crianças agrupadas. Algumas delas ficaram muito boas. Eu vi algumas garotinhas de 11 anos que de 6 facas acertavam 6. Elas ficaram ótimas. Certo, irmãos. Se você quiser ouvir mais sobre isso, eu tenho outro vídeo online onde ensino várias coisas detalhadamente. Você poderá encontrar e assistir. Veja se aprende bastante e venha me vencer no próximo ano. Certo, é tudo por hoje. All right, knife throwing is a lot of fun. This is something that you will enjoy doing. I know when I get up from my computer after writing or studying, I go outside and pick up the knives and begin to throw them, and I find it so relaxing. It's a thrill to throw that knife and to see it hit that bullseye. There's times when you just are amazed at how consistent you can be. You'll go out and you'll throw, and every single throw will be right in that 2.5-inch circle. And you just know you can't ever miss. And it's like magic. It's an incredible sense to fling that knife through there and here go whoo, 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 and then strike that target right where you throw it. Now we made these targets out of a pine log. It's about a 15-inch diameter. 16 is ideal. But as you see, we painted the wood white first so it kind of soak up some of the paint, and then we spray painted green and with a red center. This is a 2.5-inch center circle with a 8-inch inner circle with a 16-inch outer circle. So in throwing, we get 3 points for the 2.5-inch center circle, and we get 2 points for this 8-inch circle, and we get 1 point for anywhere out here in the outside in the green. So we have 5 targets, and ideally we have 5 knives, so we don't have to keep walking back and forth picking knives up. You don't want to spend all your time walking, you want to spend most of your time throwing. So the more knives you've got, the more practice you'll get in the course of a day. We're going to look at some of the different knives. I have been making knives for several years. Every time I have a new idea, then I go out and make a pattern and make one knife. If I like it, then I'll make 5 or 6 or 7 or 8 of it and practice with it to see what the virtues of it are. You find that each knife with a little different weight, an ounce more, an ounce less, will throw completely different. Although there are a lot of similarities, some knives will throw 10 or 12 inches further back or closer to the target than another knife will. Okay, this is our Arabian. This is the one we designed that I really enjoy throwing. This is a knife to use in a tournament. This is a professional knife that is just ideal. The weight is perfect, the length is perfect. It weighs about 15 ounces. It's about a little over 14 inches long. I designed this knife so that the feel of the handle and the blade throw are very similar. It throws just the same from the handle as it does the blade. And it's stainless steel, tough. I mean, I put this and beat on it with a hammer and not able to bend it. Okay, now we have another knife that I use a lot. This one we call the Zulu. It's got that classic Zulu shape to it. And I like this knife too. I'll tell you what, that's a sweet throwing knife, especially by the handle. That knife is a beauty at 1 rotation and at 2 rotations. Throws well with the blade too.
But we needed a lighter knife, and so we designed this one a couple ounces lighter. This one only weighs about 13.5 ounces, and it's the same length, about 14.5 inches long. But this is a real sticker. Look at that point. I mean, that knife just loves to stick in the wood. A lot of times it'll hit an odd angle and still stick. And it travels through the wind well. At a long distance, I find that this one rotates real well without propelling out of alignment. And it's a little smaller. Sometimes children or women like this knife a little smaller, not so heavy. It's amazing how much 2 ounces, how much difference it makes. This knife is a great blade thrower and a good, very, very good handle thrower. I sometimes think that's my favorite knife, but I'll throw one week and then I'll throw the other one the next week. Now, I like to paint my knives because when I'm throwing back from 18 to 21 feet, I can't see how it's hitting. It may hit with the handle up or the handle down. I can't tell. So if I paint it, I'm able to see how it's hitting. Now, you may want to paint yours, or you might want to just stick with it stainless like it is. Now, here's my painted ones. These are the ones I'm throwing out in a competition. I throw these. When you get back 21 feet and you throw your first knife and it doesn't stick, you need to know if the handle was down, in which case you need to move back a little bit, or if the handle was up, in which case you need to move up a little bit. And so you got to adjust, or you might end up not sticking any of them. You need to see how they're hitting. That's the reason mine are painted. It helps too in filming here for you to see them.